Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para a vitória mais rápida do exército romano, a Batalha de Zela. Se você ainda não faz parte da legião, se inscreva agora no canal. Se curte meu conteúdo, deixa o like e compartilhe com todos os guerreiros que você conhece. Para entender o contexto, é importante saber algumas coisas antes. Estamos na guerra civil entre César e Pompeu, na famosa batalha de Farsalos. César vence aquele encontro e Pompeu foge. Pompeu foge e decide ir para o Egito, porque ali, no decorrer do tempo, ele manteve várias relações com os faraós e naquele preciso momento ele acreditava que aquela terra fosse favorável a ele, que ali ele teria asilo político. Mas Pompeu estava totalmente errado, porque o faraó daquele momento é Ptolomeu. E Ptolomeu decide matar Pompeu à traição sobre o barco, porque ele pensava que estava fazendo um favor a César com essa ação. Ptolomeu queria a simpatia de César, mas na realidade ele estava muito enganado. César repudia esse seu ato, porque César tinha lutado contra Pompeu, mas César o respeitava como cidadão romano e como adversário, e também como general. Independentemente disso, César logo chega no Egito. Ali, logo ele vai desenvolver mais ainda sua ligação com a rainha Cleópatra. Ali, entre os dois, vai criar uma grande atração física e sexual, e obviamente também uma grande atração política. Enquanto César está no Egito, ele participa muito da política egípcia. Em certo momento, ele se encontra em grande dificuldade, principalmente no cerco de Alexandria. Ali, ele vive um momento de gravíssima crise e gravíssimo perigo. Ele se salvará graças à sua capacidade de general e graças à ajuda de alguns contingentes militares que correm para ajudá-lo. Eu tive que contar toda essa história porque é nesse período da vida de César que entra a Batalha de Zela, uma batalha fulminante muito importante para as províncias orientais da República Romana. Mitrídates VI tinha um filho que se chamava Farnaces. Farnaces queria recuperar de volta as suas terras, que foram pegas pelos romanos, em particular por Pompeu. Ele queria reconquistar aqueles territórios e organiza um poderoso exército. Ele faz algumas incursões, ao qual resulta na invasão da Capadócia e Armênia. Essas são duas zonas importantes naquela época, a nível estratégico, e aquilo é muito grave para Roma. Neo Domício, um general romano, vai de encontro com Farnaces para pará-lo na Batalha de Nicópolis. Porém, ali naquele momento, Domício é completamente dominado pelas tropas de Farnaces. O exército de Farnaces é muito maior em número e muito mais organizado. E ele ainda contava com várias alianças, que fez com as regiões vizinhas. Domício é completamente derrotado e a situação se agrava, porque com essa vitória, Farnaces invade outras regiões e cidades. Muitos habitantes são mortos, e assim ganha colaboração e contribuição de príncipes e reis locais. Com isso, ele aumenta mais ainda seu exército. A situação é muito grave. César fica sabendo disso, mas ele ainda se encontra no Egito. Assim, ele percebe que ele está perdendo tempo ali, porque outros lugares necessitam dele. Ele decide então bater de frente com Farnaces. Mas a coisa mais importante aqui, e o que chama muito a atenção, é que César marcha passando pela Armênia com extrema velocidade, aumentando cada vez mais a marcha das legiões dele. Esse é o modus operandi de César, e os legionários, por ele, davam sempre um gás a mais. E isso, legionários, por incrível que pareça, assusta Farnaces, saber que César
está marchando a toda velocidade para vir de encontro a ele. Assim, ele manda um embaixador de encontro às tropas de César, dizendo que Farnaces nunca atacou os romanos, não tomou partido de Pompeu quando César lutou contra ele. Ele diz: Nós não somos inimigos. Vamos fazer um acordo. Não queremos lutar contra você. Mas isso, segundo Dion Cássio, era uma espécie de truque, porque na realidade Farnaces queria ganhar tempo e ele pensava que César depois voltaria para Roma. E assim que César não estivesse mais ali, ele teria continuado com a sua campanha. César, inteligente, percebe esse plano e finge também jogar esse mesmo jogo. Ele responde ao embaixador que quer paz e quer colaborar com Farnaces, mas ao mesmo tempo continua marchando a toda velocidade de encontro a ele. Quando o último embaixador de Farnaces encontra César, César começa a reprovar as ações de Farnaces. Ele diz que a guerra é inevitável, porque os territórios que ele estava conquistando causavam danos nas posses romanas, e que ele devia ter apoiado Pompeu, porque ele era um benfeitor. Ou seja, no final, é César quem enganou Farnaces. E outro ponto aqui, essa é mais uma coisa interessante que a gente não pode deixar de notar, é que assim que César chega naquele território, naquele mesmo dia começa a Batalha de Zela, a batalha contra Farnaces. Vocês conseguem imaginar isso? Você, como legionário, tendo que marchar e atravessar uma distância enorme por vários dias carregando todo o seu equipamento e numa velocidade maior que você estava acostumado a marchar, e assim que você chega, você já tem que lutar. Conseguem imaginar isso? É surreal. A batalha não é complexa, mas é cheia de surpresas. O grande exército de Farnaces se encontra sobre uma colina, numa posição de favorecimento e proteção. César faz a mesma coisa e acampa em uma colina ali perto, de frente para eles. A surpresa é que a cavalaria de Farnaces e suas bigas descem a toda velocidade da colina e atacam o exército de César. Esta ação é totalmente inesperada. Por que descer da sua colina e subir a colina do adversário é uma manobra, podemos dizer, um pouco estúpida. É uma tática que um general não faria. E assim, César e suas tropas são pegos despreparados, e no início eles acabam levando a pior. Mas com a calma e as estratégias de César, os romanos conseguem vencer. César tem uma incrível capacidade de acalmar seus homens e não colocá-los mais ainda em pânico. César coloca suas 4 legiões, entre elas a Pôntica, a 22ª Deiotariana, a 36ª na ponta esquerda e na ponta direita a 6ª Ferrata, uma das legiões mais fortes de Roma. Então, eles atacam de maneira precisa sob o estreito controle de César. Assim, eles começam a empurrar o exército de Farnaces, que rapidamente entra em pânico. Com isso, os legionários os seguem e conseguem exterminá-los, quase que completamente. É um massacre surpreendente. As fontes antigas dizem que quase 50 mil do exército de Farnaces morrem naquele dia. Depois da vitória, César vai em um local onde o pai de Farnaces, Mitrídates VI, enfrentou um general romano, de nome Valério, em Zela. Mitrídates tinha vencido esse general romano e erguido um troféu. César, quando chega ali, não destrói aquele troféu que Mitrídates tinha feito para o deus da guerra, mas César constrói um muito maior, ao lado daquele troféu, com a vitória sobre o filho, ofuscando totalmente a vitória do pai. E então, César faz uma última ação, que entra para a história. Ele chega na cidade de Zela e escreve uma mensagem para Roma, falando sobre a sua vitória, mas nessa mensagem tem apenas 3 palavras: vim, vi, venci. Ou seja, eu cheguei, vi a situação e venci.
Tem um cilindro de mármore na Turquia, na cidade de Zela, que tem essa mesma frase, uma memória eterna de uma das ações mais fulminantes e eficazes e impressionantes de César e da história romana. E vocês, legionários, já conheciam essa batalha? Sabiam da origem dessa frase famosa? Me conte nos comentários.